A graça e a paz para todos. Neste momento vamos estar meditando em uma mensagem revelada que fala da pessoa divina do Espírito Santo. E a mensagem ela tem por título O Glorioso Ministério do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8 está escrito: Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Neste capítulo, o apóstolo Paulo fala do ministério de Deus que aconteceu em todo o Antigo Testamento, fala do ministério de Jesus Cristo que aconteceu no início do Novo Testamento, e com a sua ascensão ou subida aos céus, veio o Espírito Santo para cumprir o seu ministério entre os homens. E tudo isso está ligado ao plano de salvação. Vamos entender tudo isso de outra forma. No plano da salvação, foi Deus que planejou, Jesus Cristo executou ou realizou este plano através do seu sacrifício, e o Espírito Santo está aplicando, pondo em prática, cumprindo este plano na vida das pessoas através da pregação do Evangelho e trabalhando na mente e no coração das pessoas. Veja o que Jesus Cristo fala em João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fiquem convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está entre vós. Então nós estamos vivendo a dispensação, o ministério do Espírito Santo. Estamos vendo e vivendo o domínio e a ação direta do Espírito Santo na humanidade. O Espírito Santo sempre agiu, desde a criação, mas de uma forma direta só após o dia de Pentecostes, que aconteceu em Atos capítulo 2, onde aconteceu o derramamento, o revestimento de poder entre os discípulos de Cristo, para que eles pudessem testemunhar com determinação e ousadia as grandezas de Deus e anunciar o evangelho da salvação. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E esta promessa é repetida em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ela se cumpriu em Atos capítulo 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Agora vou falar, segundo a inspiração e revelação do próprio Espírito Santo, sobre o seu ministério, sua abrangência e principalmente os 3 lugares que ele atua. Primeiro lugar que o Espírito Santo atua em seu ministério: no mundo. Como ele cumpre o seu ministério no mundo? Mundo aqui tem um significado de pessoas de um modo geral. Quantas pessoas receberam livramentos e foram beneficiados por causa de uma voz que falou no seu íntimo? Não faça isso, não vá, ou faça assim. Quantas pessoas tiveram prejuízos, perdas e até morreram por não ouvirem esta voz? Esta voz é a voz do Espírito Santo, tentando nos guiar e nos proteger. Mas a área que o Espírito Santo mais atua no mundo é tentando convencer as pessoas que elas são pecadoras, que precisam se arrepender, se converter a Cristo para a salvação, por do contrário não escaparão da condenação eterna. Isso acontece através da pregação do Evangelho. Por isso que a maior ordem de Cristo para a igreja foi: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16.
Por isso que Jesus Cristo falou em João capítulo 16, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, se referindo ao Espírito Santo. E quando a pessoa crê e recebe a salvação em Cristo, esta pessoa é selada, marcada com o Espírito Santo e passa a ser a habitação dele, conforme Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Mas nem sempre acontece assim. Tem muita gente que resiste ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E na própria palavra de Deus há vários apelos. Por exemplo, Salmo de número 95, versículos 7 e 8, Hebreus capítulo 3, versículos 7, 8 e 15, e capítulo 4, versículo 7, está escrito: quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Quantas coisas deixamos de receber pela dureza de nossos corações, pela rebeldia e desobediência. Deus está falando para cada um de nós: quebrante o seu coração, ouça e obedeça a voz do Espírito, a palavra de Deus. Segundo lugar que o Espírito Santo atua na igreja. Estou falando da igreja corpo de Cristo, da igreja local ou grupo de cristãos de uma localidade. Precisamos entender que tudo que acontece na igreja, missões, pregação, ensino, milagres, louvor, adoração, tudo tem que ser dirigido, inspirado e realizado pelo poder do Espírito Santo. Os dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 12, são dados pelo Espírito Santo. Os dons ministeriais, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11, são dados por ele. Os dons vocacionais e naturais também são obras do Espírito Santo. Tudo é dado por ele, manifestado e dirigido por ele. O Espírito Santo chama, capacita, envia e usa. Atos capítulo 13, versículos 3 e 4, está escrito: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Mas às vezes acontece da igreja ouvir, mas não obedecer à voz do Espírito Santo. Por isso que é repetido só nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse 7 vezes a expressão: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja precisa ouvir e obedecer à voz do Espírito. Do contrário, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a igreja de Laodiceia. O Espírito Santo foi posto para fora desta igreja e ele ainda dá uma nova chance para ela de fazer parte dessa igreja novamente. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, onde está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, volta a ter comunhão com o Espírito Santo novamente. Por isso que há as recomendações de Efésios capítulo 4, versículo 30, onde diz: não entristeçais o Espírito Santo. E em 1 Tessalonicenses 5,19 que diz: não apagueis o Espírito Santo. Porque a igreja sem o Espírito Santo não é igreja, é apenas um ajuntamento de pessoas. E assim o Espírito Santo não cumpre o seu ministério nela. Terceiro lugar que o Espírito Santo atua ou cumpre o seu ministério no cristão. O Espírito Santo cumpre o seu ministério no mundo, na igreja e também cumpre individualmente em cada cristão. Quando a pessoa recebe Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ela passa a ser a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Mas com que propósito? Romanos capítulo 8, versículo 1 ensina:
Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no versículo 9 está escrito: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E vejam o que está escrito no versículo 14, ainda do capítulo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E vejam o grande privilégio do cristão. Além de se livrar da condenação, passa a ser guiado pelo Espírito Santo e oficialmente se torna filhos de Deus. E ainda recebe dons ministeriais e espirituais para fazer a obra de Deus aqui na terra. Agora vem a pergunta-chave deste ponto: como está o ministério do Espírito Santo em sua vida? Você tem obedecido à sua voz? Você está sempre sendo guiado por Ele? Você está cumprindo o chamado ministerial dado pelo Espírito Santo? Está sendo usado nos dons espirituais que Ele lhe deu? Se está, glória a Deus por isso. Então continue. Vale a pena obedecer e servir ao Senhor. Se não está, não deixe o Espírito Santo desapontado, triste ou apagado. Pois se Ele não estiver lhe guiando e lhe usando como gostaria, Ele não terá motivo para habitar em você. Com isso, Ele vai se afastar. E se o Espírito Santo não habita em você, você não tem garantia de salvação. Conforme já lemos, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 e capítulo 4, versículo 30. Então se arrependa e peça o Espírito Santo de volta e deixe Ele cumprir o seu ministério em sua vida. Fazendo assim, todos nós estaremos dando início a uma nova vida, uma nova história, um novo tempo, uma nova visão, um novo coração e uma nova comunhão. Quero orar por sua vida, por nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, opera em nossas vidas através desta oração. Com esta mensagem, eu entendi que eu posso contribuir para o cumprimento de uma forma mais abrangente do ministério do Espírito Santo na igreja e no mundo. Mas de que forma? Deixando o Espírito Santo cumprir com total liberdade o seu ministério em minha vida. Então eu te peço, Senhor, tira de nós todo o embaraço, todo o tropeço, toda ação contrária proveniente do inimigo e principalmente do nosso próprio eu, que tem impedido de entrarmos na dimensão do Espírito e sermos transformados e usados conforme a Tua vontade. Senhor, reine em nossas vidas de forma absoluta. Estamos arrependidos de nossos pecados e dureza de coração. Por isso colocamos nossas vidas em Tuas mãos e seja de fato Salvador e Senhor de nossas vidas. Espírito Santo, nos domina e nos dirige em todas as nossas atitudes e decisões. Nos transforma, nos usa e cumpre em nós o Seu ministério. Amém, amém e amém. Aqui foi o pastor Paulo Castro. Que Deus lhe abençoe de forma grandiosa e você seja cheio do Espírito Santo.